No início da pandemia, nós começamos com aquela coisa de comer, comer e não fazer nada, então tudo que se fazia na internet eram brincadeiras com relação ao aumento de peso e ao aumento da tal curva, aí no caso a curva da barriga grande mesmo. Mas, com o passar das semanas, as pessoas foram se conscientizando de que pandemia talvez pudesse ser uma boa oportunidade para, de repente, assumir aquela dieta necessária, e até, quem sabe, fazer atividade física em casa. De maneira que hoje a gente tem muitas pessoas compartilhando resultados de emagrecimento e de qualidade de vida também durante a pandemia. Mas tem gente também relatando que alcançou um peso e dele não sai nem com misericórdia. É por isso que a gente leva esse assunto ao Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Professor Dr. Durval, seja bem-vindo mais uma vez ao Simples Assim. Muito obrigado a você e todos os telespectadores, né, todos esses nossos ouvintes que sempre estamos em contato e para falar, logicamente, sempre de assuntos relevantes relacionados à saúde. E esse assunto aí que você está trazendo sobre o efeito platô com relação à redução de peso corporal, eu acho ele muito, muito importante. Num primeiro momento, essa pandemia também, ela nos trouxe uma coisa interessante, que é uma reflexão maior a respeito do que estamos ingerindo, do nosso cotidiano alimentar. Eu acho que isso, de alguma maneira, as pessoas, apesar de ser um ambiente propício para ganho de peso corporal, a gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas com relação ao peso corporal e, inclusive, em casa, muitas vezes, fazendo a dieta aí do dia a dia de uma forma até mais adequada, mais artesanal, voltando aos antigamente, com relação aos nossos pais e aos nossos avós, não é mesmo, Gislaine? Exatamente, tem muitas pessoas compartilhando receitas que estão fazendo com a família. Eu tenho uma amiga em Maringá, a Valéria, ela é nutróloga, ela é nutricionista, na verdade ela tem uma outra formação, gastrônoma, e a Valéria cria pratos saudáveis com as filhas, comidas coloridas, e isso é muito bacana, e aí algumas pessoas começaram a entrar nessa vibe também. Aí a pessoa começa a perceber que ela tem um ganho de qualidade de vida e ela começa a perder peso. Eu, por exemplo, estacionei e daqui eu não saio. Eu já estou fazendo atividade física, a minha alimentação está balanceada, o prato está colorido, mas o peso não muda, doutor Durval. O que é que a gente tem que fazer quando chega no efeito platô? Lembra daquela frase, né? Quem fala que é fácil perder peso é porque é magro, não é mesmo? E se nós voltarmos lá na época do tempo das cavernas, os homens, as mulheres, evidentemente, precisavam de energia e naquela época não tinha tanta energia disponível. Então, nosso organismo ele se adaptou a ficar fabricando, retendo depósitos de gordura, que, na verdade, é a fonte nossa de energia maior. Então, o que acontece quando você perde peso? Depois de um certo tempo, o nosso organismo acha que você está passando fome, que você está com necessidade de nutrientes, e, consequentemente, ele começa a jogar contra a sua redução de peso corporal. E eu vou dar aqui exemplo de 2, 3 substâncias, por exemplo. Existe uma substância que chama leptina. A leptina, ela é sacietógena. Quando você perde peso, depois de um certo tempo, há uma redução dos níveis de leptina. Então, você, na verdade, fica menos saciado. Um outro exemplo, o sistema nervoso simpático autônomo, que a gente chama adrenalina, adrenérgico, termogênese, queima de calorias. Quando você perde peso, o seu organismo ele diminui a atividade desse sistema adrenérgico que queima calorias. Veja só, depois de um certo tempo de redução de peso corporal, o próprio organismo seu, ele vai contra no sentido de dizer, não, você está passando fome, você não pode ficar sem esse ou sem aquele nutriente. Por isso que
a gente até diz, olha, às vezes não é não tão difícil você perder peso e sim manter o peso. Mas muitas pessoas entram nesse platô antes, logicamente, de atingir o peso ideal e certamente tem todas as dificuldades do mundo na redução de peso corporal depois que atingiu esse platô. E, como você mesmo disse, é uma dificuldade, então vamos aumentar a atividade física? Sim, é fundamental, exercícios anaeróbicos e aeróbicos, né? O anaeróbico é interessante porque você aumenta a massa magra, a massa muscular, e com isso você queima mais. A possibilidade de restringir ainda mais os alimentos é difícil para quem faz já uma dieta hipocalórica. Por isso que, infelizmente, nessas condições, ou felizmente, nós temos que abrir mão de determinados medicamentos, temos que fazer uso de determinados medicamentos. Caso contrário, a redução do peso corporal fica muito, muito difícil, né, Gislaine? E aí, nestes casos, doutor Durval, talvez até restringir algum alimento ou fazer alguma troca que possa, alguma coisa que possa acordar o metabolismo ou acelerar o metabolismo, que seriam esses medicamentos? Sim, é uma boa colocação, porque no que nós chamamos de hierarquia sacietógena dos alimentos, o alimento que mais dá saciedade são as proteínas, né? Ovo, carne, ovos, ou seja, laticínios. Então, as proteínas são os que mais deveriam ser utilizados nesse caso, que nós chamamos de uma dieta hiperproteica e hipoglicídica, poucos carboidratos, pouca gordura e hiperproteica. É uma maneira, sim, de você, de alguma forma, ativar um pouquinho mais o seu metabolismo, que as proteínas, para serem metabolizadas, comparativamente às gorduras, comparativamente aos carboidratos, são as que mais requerem energia para queimar o seu próprio metabolismo. Então, é sim recomendável a utilização de uma dieta hiperproteica nesses casos. É uma maneira de você tentar reverter essa situação. Se você me falar, e o jejum intermitente? Sim, também é uma possibilidade, porque a pessoa fica sem se alimentar durante um determinado tempo. Se ela depois faz uma dieta hiperproteica, também pode ser interessante, principalmente no mecanismo de saciedade de termogênese. E mais do que isso, a pessoa, de alguma maneira, está fazendo ainda mais uma dieta hipocalórica, porque no jejum intermitente a pessoa fica um tempo, evidentemente, sem se alimentar e depois, no outro dia, quando ela vai se alimentar, não consegue compensar aquele déficit de energia que ela teve no dia anterior pelo jejum. Portanto, também seria uma boa opção, né, Gislaine? Exatamente. E para nós que estamos no interior, que estamos vivendo um pico maior da pandemia nesse momento, nada de ficar saindo de casa, não tem academia, nada disso. E outro dia o doutor Durval falou do AeroHit, que é um exercício que potencializa o gasto calórico, e a dica vai para um site, chama Exercício em Casa, você que está assistindo a gente pode acessar, é gratuito, tem aulas de AeroHit de graça, e você pode fazer aí da sua casa, da área de serviço, da varanda, do quarto, da sala, enfim, e potencializar a atividade física. Porque agora a onda é tudo online, né, doutor Durval? A gente tem que se virar no online, não é verdade? A gente tem que se reinventar. Até a própria Abram, a Associação Brasileira de Nutrologia, está entrando também, se reinventando nos seus cursos que eram presenciais, e agora passa a ter também o seu curso de pós-graduação à distância, doutor Durval. Conta pra gente essa novidade. Não, é verdade, isso é uma novidade mesmo, eu até agradeço essa oportunidade que você está dando para a gente divulgar, que nós vamos fazer o chamado curso de pós-graduação em nutrologia do tipo EAD. Esse curso é um curso nacional de pós-graduação com 360 horas, reconhecido pelo MEC, né? E síndrome metabólica, o que é? É obesidade, diabetes, hipertensão arterial, enfim, são diferentes patologias. Né? Então, eu estou comentando isso com você porque a Abram entrou na era de webinar online e eu acredito sim que muitos e muitos colegas médicos vão se beneficiar com esse curso,
pois hoje a patologia síndrome metabólica efetivamente é uma das mais frequentes nas clínicas. E como tem reconhecimento pelo MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, como tem reconhecimento pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, que é um órgão vinculado ao Conselho Federal de Medicina e à Associação Médica Brasileira, certamente tem uma pontuação curricular muito boa, muito adequada, viu, Gislaine? A gente agradece mais uma vez a participação do professor Dr. Durval Rivas Filho aqui conosco, que é presidente da ABRAM, e aí as pessoas que se interessarem para mais informações, seja sobre os cursos que a ABRAM oferece, ou sobre as muitas informações disponíveis para nós leigos, tem o site da ABRAM, que é acessível tanto para os profissionais como para o público em geral. Doutor Durval, mais uma vez, obrigada, viu, pelo seu tempo disponível aqui para o Simples Assim, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Eu que agradeço muito, né, a você e a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer para mim também. E um grande abraço a todos e muita saúde nutrológica para todos. Assim seja.